Deserto. Pensa em três palavras que o cristão mais teme: morte, diabo e deserto. Por que será? Vamos entender um pouco mais sobre deserto e como é importante o deserto. Após a libertação dos hebreus no Egito, Deus os conduz para a terra prometida. Porém, entre o Egito e a terra prometida existe o deserto. Para muitos cristãos, a palavra deserto causa medo, espanto, desespero. Porém, foi necessário que o povo de Deus cumprisse esse percurso. No deserto, os hebreus perderam o controle de suas vidas e ficaram na total dependência de Deus. Note que a alma sempre quer ter o controle de tudo. Assim até hoje, a minha e a sua vida. Nós queremos ter o controle, queremos saber todas as coisas, queremos tudo debaixo do nosso controle. E quando nós perdemos esse controle, nós ficamos desesperados. E o que acontece no deserto? Deus toma o controle e aí então o povo ficou desesperado. Vamos estudar um pouco mais, vamos ver, vamos entender como que foi esse trabalhar. Deuteronômio 29:5 diz assim: durante 40 anos Deus guiou vocês através do deserto. Deserto é uma escola. O deserto é um lugar de aprendizado. Então, se nós aprendermos rápido, o deserto passa rápido. Agora, se nós não aprendermos a lição, não deixarmos o Espírito governar, nós podemos continuar em círculo conforme o povo de Israel ficou naquela época. Deserto é um lugar de provisão. Para que nós possamos entender deserto, nós temos que entender que é um lugar de provisão. No deserto, Deus revela a sua paternidade, revelando o seu cuidado para com seu filho. Um pai, ele cuida do seu filho. Êxodo 4:22, quando Deus fala para Moisés, vai lá e fala assim para o faraó: dirás ao faraó assim, diz Jeová, Israel é meu filho, meu primogênito. Então Deus estava falando, olha, Israel é meu, eu sou o seu pai, então ele é meu filho e eu vou proteger, eu vou guardar, eu vou prover. Esses são os atributos de um pai, de paternidade. Deuteronômio 1:31 diz assim: como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva o seu filho por todo o caminho pelo que andastes, até chegar a este lugar. Como um pai, ele conduz o filho até o destino, porque o pai é aquele que dá destino. Por isso que os filhos são como flechas na mão do valente, mostrando o alvo, um destino. Por isso que os filhos vão mais longe que o pai. Então nós temos que entender que Deus ele quer que nós possamos adentrar em lugares maiores. E é assim que Deus faz. E um dos seus atributos da paternidade, uma das características da paternidade é a provisão. Existem muitos, mas eu quero dizer que lugar de deserto é um lugar de provisão. As necessidades básicas do povo eram supridas. Pão. Quais são as necessidades básicas de uma pessoa? Pão, água e vestimenta. Pão, o maná descia do céu. A água saía da rocha. As roupas não envelheciam e os sapatos cresciam nos pés. Por isso que Jesus ele diz em Mateus 6:31, assim não andeis ansiosos, não andeis distraídos, dizendo
que havemos de comer, que havemos de beber, ou com que havemos de vestir? Necessidade básica. Comer, beber e vestir. Jesus estava dizendo assim, olha, vocês têm um Pai. Lembra a oração do Pai Nosso? Lembra do Sermão da Montanha, quando Jesus está ensinando Mateus 5, 6 e 7? Como deve se portar um homem espiritual, um cidadão do céu? Primeiro você tem que conhecer o Pai. E o Pai, ele supre. O Pai, ele cuida. O Pai, ele faz isso. É caráter. Então Jesus falou, olha, não andei distraído com as coisas da terra, querendo fazer do seu jeito, mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, o deserto é um lugar de provisão. Deserto também é um lugar de encontro com Deus. Lembra de Moisés na sarça? Em Êxodo 3, 1, 4, quando Deus ele aparece numa sarça, né? O anjo do Senhor está ali numa sarça queimando, pegando fogo, mas não era consumida. E Moisés foi chamado a atenção para este lugar, né? E aí então Deus teve um encontro com Moisés no deserto. Deserto é um lugar de adoração. Deus não recebe adoração no Egito. Preste atenção nisso. Quando Deus ele tira o povo do Egito, você percebe que quando as pragas, tudo aquilo que aconteceu no Egito, eles não adoravam a Deus. Porque Deus não recebe adoração no Egito. Então quando alguém, o Egito tem a tipificação de mundo. Quando alguém está morto no mundo e nas suas concupiscências, ele não adora a Deus. Pode perceber, porque o Deus dele é outro. Deus os liberta do Egito e lá no deserto, então começa-se a adoração. Deus faz o tabernáculo e ali então a adoração. Deserto é um lugar de adoração. Olha que interessante, Êxodo 5:1. Depois foram Moisés e Arão e disse a Faraó, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Deus queria que a adoração fosse plena, que seria como uma festa. As festas bíblicas que Israel ainda até hoje celebra, né, são festas do Senhor chamada, começou tudo no deserto. Então Deus está dizendo, olha, vai para o deserto porque lá vocês vão me adorar, lá nós vamos ter um encontro muito íntimo, vou me revelar a vocês e vocês vão poder me adorar. Por quê? Porque eu só adoro aquilo que eu conheço. Por isso que Jesus teve um encontro com a samaritana no poço e ele começa a falar sobre adoração. E ele fala, vocês adoram quem não conhece. Nós adoramos quem conhecemos. Então também Deus falou assim, deixa o meu povo ir. Depois disse o Senhor a Moisés, chega-te a Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixe ir o meu povo para que me sirva. Um dos atributos, dos significados de adoração é serviço, é servir. Lembra quando Jesus foi tentado no deserto e na sua maior tentação, na última, o diabo quis adoração para ele, e aí ele falou, arreda de mim, Satanás, somente ao Senhor, o teu Deus adorarás. Alguma versão diz assim, somente ao Senhor teu Deus prestará culto. Outra versão diz assim, somente ao Senhor teu Deus servirás. Êxodo 8:1. É o que aconteceu na tentação do deserto. Deserto é um lugar para ouvir a Deus. Lembra que o caminho que Deus toma para que o Espírito seja Senhor da nossa vida é deserto. Porque o deserto é um lugar para que a alma seja subjugada, ela saia do controle e o Espírito possa agora tomar o controle. Então, uma das características do deserto que nós precisamos entender é deserto, lugar para ouvir Deus. Moisés ouviu Deus no deserto. Números 1, versículo 1 e 9, versículo 1.
No segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo: Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo. Então, deserto é um lugar onde Deus tira a alma do controle, o espírito se assenhora e agora o espírito possa ouvir a Deus. Israel foi atraído para um concerto no deserto. Oséias 2,14. Portanto, eis que eu a atrairei e levarei para o deserto e lhe falarei ao seu coração. Aqui Israel já era nação. Só que Israel começou a adorar outros deuses. Israel saiu da adoração genuína e começou a adorar dois deuses. De manhã, vamos dizer, Baal, e à noite queria adorar o Senhor. Então não conseguia, porque não dá para servir a dois senhores. Então Deus revela para o profeta Oséias que ele mesmo vai atrair para o deserto. Lembra de João Batista? Ele pregava no deserto, ele era a voz que clama no deserto. Deus atraía as pessoas para o deserto, para ouvir a Deus. Então o deserto é um lugar para ouvir Deus, onde o espírito fica mais sensível e Deus fala ao coração. Deserto também é um lugar de revelação. Deus revela a sua santidade no deserto. Levítico 11, 45. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Deus revela a sua santidade no deserto. Deus revela os seus atributos no deserto. Deus revela a sua imagem e semelhança no deserto. E quando Deus revela, é como um espelho. Ele quer que você seja como Ele é. Reflete a sua imagem e semelhança. Então Deus fala, sede santo, porque eu sou santo. Deus revela também a sua lei, os seus mandamentos e estatutos no deserto. Deuteronômio 8:1 e Êxodo 20, do 1 ao 17. Êxodo 20, do 1 ao 17, você lê em casa, que vai falar sobre os 10 mandamentos. Mas no 8:1 diz assim, cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis, e que possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus pais. Lembra que o Antigo Testamento é sombra do Novo? Lembra que aqui reflete uma realidade que é a do céu? A mesma coisa que Deus estava falando para o povo, olha, presta atenção, cumpra todos os mandamentos que eu ordeno, viva, ande no Espírito, vamos trazer para hoje, para que vos multipliqueis, para que vocês gerem conforme a sua imagem e semelhança, a sua natureza agora espiritual. Deus está dizendo assim, olha, preste atenção, gere conforme a sua espécie. Isso é uma ordem, isso é uma ordem, o fruto tem que ser conforme a espécie. E nós vamos falar logo mais depois sobre fruto do Espírito versus as obras da carne. Então ele fala assim, olha, preste atenção nos mandamentos. É ordenança. Vocês vão multiplicar, vocês vão gerar, vocês vão dar igual você nasceu, igual aqui está acontecendo, para que vocês entrem e possuam a terra. A terra é a nossa vida, é o nosso corpo, é o nosso ser, nós somos feitos do pó da terra. Então Deus está dizendo, se você cumprir os mandamentos, se você andar em espírito, vocês vão gerar em espírito.
vocês vão possuir toda a terra que o Senhor te deu. E agora o espírito seja senhor, a alma subjugada como mordoma vai fazer conforme o Senhor quer, e o espírito e a carne vai obedecer no sentido do nosso corpo cumprir o propósito. Deserto é um lugar de provação e perigo. Lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual Jeová teu Deus te há conduzido estes 40 anos no deserto, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Preste atenção. Por que eu digo que o deserto é um lugar de provação, que é um lugar de perigo? A crise, nós sabemos que deserto é um lugar de crise. As pessoas têm crises existenciais, tem crise, será que Deus me abandonou? Será que Deus não é comigo mais? Será que eu estou no lugar errado? O que está acontecendo? Minha vida está tudo de cabeça para baixo. Minha vida está aí, foi só eu começar a orar, foi só eu começar a meditar, foi só começar a ir para a igreja, foi só eu começar a fazer um estudo teológico, e agora está tudo em desordem. O que está acontecendo? Deus me abandonou? Olha as perguntas. Por quê? Porque deserto é um lugar de crise. E crise, olha a pandemia que veio, é lugar de crise. Por quê? Porque crise é um significado de duas palavras. É perigo, preste atenção, redobre a tua atenção. É um lugar de perigo, mas também é um lugar de oportunidade. Por que eles ficavam no deserto? Circulando no deserto, se era para ter mais rápido ter chegado a Canaã. Por quê? Porque na prova, eles não foram aprovados. Porque no deserto, eles fizeram algo que é abominável, que a gente já vai falar logo mais, que é murmuração. Murmuração, o significado da palavra murmuração, guarda isso, é discordar de Deus aquilo que Ele está fazendo em secreto. Murmurar é quando eu não vejo, quando eu não ouço, quando eu não estou percebendo o trabalhar de Deus na minha vida. Então eu murmuro, porque a alma quer voltar a ter controle. E Deus usa o deserto para tirar o controle da alma, do nosso ser. O que acontece com a crise? O que está acontecendo com a pandemia de hoje? O povo quer voltar ao normal, à antiga vida normal, que é assistir as coisas que gostava, fazer as coisas que gostava, frequentar clubes, frequentar lugares, manter a vida social que se mantinha, a alma no controle de tudo. Então Deus permite algumas coisas, Deus conduz o seu povo para o deserto para se revelar, para que o povo pudesse ouvir, para que ele se entendesse que ele é Deus e está conduzindo. Só que o povo não entendeu. E a alma, ela quer ter a soberania, quer ter o controle. A alma tem poder, ela quer fazer, ela quer dar um jeitinho. Então ela quer sair do deserto o mais rápido possível, porque deserto também pode ser um lugar de sofrimento. Porque se eu não aprendo a lição, eu acabo sofrendo. O que acontece? Deus levou esse pessoal para o deserto para humilhar. O que significa humilhar nesse sentido? É você se esvaziar. Você já parou para pensar que quando nós atravessamos crises nas nossas vidas, desertos, muitas coisas ruins vêm para fora? Você já parou para pensar que no deserto nós começamos a pensar na nossa vida? O que será que eu estou fazendo? Onde será que eu estou errando? Por que está acontecendo isso comigo? Deserto é um lugar de arrependimento. João Batista pregava isso no deserto. Arrependei-vos,
porque o reino dos céus está próximo. Ele era a voz do que clama no deserto, dizendo, aplainai. O que ele está dizendo? Coloca tudo em ordem, arrependam-se, volte ao estado original. É isso que faz o reino de Deus, é isso que faz o rei. Nós vamos continuar aqui falando de deserto, perigo e provação. Deus levou o povo para o deserto para ver o que estava no coração. Para que serve um deserto? Por que Deus levou o povo, os hebreus, para o deserto? O povo de Deus foi para o deserto. Para quê? Para saber o que estava no coração. Deus tirou o povo do Egito, mas o Egito continuava no coração do povo. No entanto que no deserto, eles fizeram uma subida de Moisés para ouvir Deus. Moisés como uma tipificação do libertador, de alguém que estava ali para mediar, o mediador. Está lá falando com Deus no alto, e o povo aqui embaixo, pressionando o Arão, que mais tarde seria o sumo sacerdote. Para quê? Para fazer um bezerro de ouro. Por quê? Porque o povo queria adorar algo conforme estava no teu coração, que era a vida do Egito. Então Deus não quer isso. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide, é fato. Mas o que aconteceu? O povo começou a jogar para fora o que estava no coração. Fazer um outro Deus, conforme a imagem que eles tinham do Egito. Então eles queriam voltar para lá, eles murmuravam, queriam comer as cebolas, queriam comer os legumes que tinham no deserto, porque lá, mesmo escravos, mesmo servos, escravos, a alma estava sendo assenhorada de tudo, mesmo escravo. E no deserto, Deus coloca a sua mão, provisão, mas o povo não entendeu. Cuidado com a murmuração. O povo de Israel não entendeu o propósito de Deus, murmurou e assim não entrou na terra prometida. Não tomou posse. A murmuração faz com que você se oponha ao trabalhar de Deus. Por isso que eu disse, murmurar é discordar daquilo que Deus está fazendo em secreto. E nós não podemos discordar de Deus, porque Deus sabe o que se faz. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele nos conheceu antes da fundação do mundo. Lembra que ele fala para dizer, eu te elegi antes do ventre da tua mãe como profeta. Deus nos conhece. Ele conhece a natureza pecaminosa. Ele sabe da natureza do primeiro Adão, de como a carne é forte. Então, esse povo murmurou e não entrou. Êxodo 15, 24, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo, o que havemos de beber? Que havemos de beber? Números 14, 26 a 30. E depois disse o Senhor a Moisés e Arão, até quando sofrerei com esta má congregação? Esta má congregação que murmura contra mim. Deus estava falando. Primeiro ele fala que murmurou contra Moisés aqui o texto. Depois ele fala, olha, eles estão murmurando contra mim. Eles não sabem o meu trabalhar. Eles não estão entendendo o trabalhar que eu estou fazendo aqui. Tendo ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diz-lhe, por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros, neste deserto. Por isso que eu falo, é lugar de prova, mas é lugar de perigo, toma cuidado. Ou você aprende no deserto e aproveita a oportunidade, ou você vai murmurar, vai cair, vai procurar um concordante. Porque quando nós não concordamos com algo, um trabalhar, algo que está acontecendo, nós queremos nos associar com alguém, para procurar alguém, para mostrar que o problema está externo. Só que Deus está trabalhando no nosso interior.
E aí, nós não entendemos. Então Deus fala no versículo 29, neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que com vós foram contados segundo o censo. Quer dizer, todos que se fizeram um e todos murmuraram contra Deus. De 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Olha, não murmura por não entender. Fique em silêncio. O deserto é um lugar de aprendizado. Aprenda a solitude. Aprende a ouvir mais e falar menos. Aprenda a entrar no seu secreto. Orar a Deus, que vem em secreto recompensará. A palavra diz assim, Mateus 6,6. Não procure se associar com outras pessoas. Não cause uma rebelião contra uma liderança. Porque quando murmuraram contra Moisés, Deus disse, estão murmurando contra mim. Preste atenção no deserto, aprenda. Aproveite esta oportunidade para vencer, para crescer, para aprender, para colocar tudo em ordem. A alma não quer deserto. A alma, ela não quer caminhar no deserto. A alma quer fazer a sua vontade e fugir do deserto. Deserto é um lugar de arrependimento. É um lugar de oportunidade. Saia do controle, se arrependa de ter conduzido a sua vida segundo uma mente carnal, segundo o curso do mundo. E agora aprenda com Deus, se arrependa. Arrependimento é metanoia, é uma mudança de pensamento, é uma conversão que você estava indo por um caminho e agora você se arrepende. Você aprende que não é por este caminho que Deus quer te conduzir, agora você volta. Uma conversão genuína. Por isso que João Batista pregava no deserto. Enquanto alguns profetas, alguns homens pregavam lá nos palácios para os reis, falando, Deus é contigo, faz isso, faz isso, faz isso. O que aconteceu? No deserto, João Batista era a voz que clamava no deserto. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Deserto é um lugar de calor, é um lugar de fogo. Deserto é um lugar de purificação, é um lugar de santificação. É no calor que as impurezas saltam. É no calor em que Deus purifica o ouro. É no calor em que Deus purifica aquilo que é ouro no nosso coração para que sobressaia. O ouro e a prata, metais preciosos, são purificados por meio de calor. 2 Coríntios 7,1 diz, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto na carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Deserto é uma escola. Deserto tem provas, assim como nós fazemos avaliações no final do módulo. Deus está tentando ensinar algo e aí a prova vem. O que acontece? Nós temos que ser aprovados para passar para a próxima fase, para outra matéria. Então a vida com Deus é uma vida em espiral, crescendo, subindo. Só que nós temos que ser aprovados. Deus abençoe, nós vamos continuar. Jesus e o deserto. Qual foi a relação
entre Jesus e o deserto. Vamos ver o que Filipenses 2, 5 a 8 diz. Está aí na tua apostila. Diz que Jesus aprendeu a obediência através do sofrimento. Mesmo ele sendo 100% Deus e 100% homem, tudo o que ele fez nessa terra, deixando um exemplo para nós, foi na total dependência do Espírito Santo. Diz assim, Filipenses 2, 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus não quis, por usurpação, ser semelhante a Deus. Ao contrário do nosso adversário, que ele quis ser semelhante a Deus, ele quis usurpar um lugar de Deus. Ele quis se assentar o teu trono acima das estrelas. O que aconteceu? Ele fez com que o primeiro Adão também tentasse tomar este lugar, o lugar de Cristo Jesus, o lugar de Deus, que é no trono, que é governo, que é soberania. E Deus, ele divide a sua autoridade conosco através do Espírito para que nós possamos governar também com ele. Jesus é o maior exemplo que caminhou aqui nessa terra. A sua obediência nos proporcionou voltarmos ao Pai. Nós saímos do Pai e voltaremos para o Pai. Eclesiastes 12:7 diz: o pó volta à terra, mas o Espírito volta para Deus que o deu. Após ser batizado no Rio Jordão por João o Batista, o batizador, aquele que imerge, o sobrenome dele não é Batista, ele é o batizador, o Batista. É um título. Jesus foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto. Olha que interessante, Lucas 4:1. Então foi levado Jesus pelo Espírito ao deserto. Quem conduziu Jesus ao deserto? O Espírito Santo. Lembra que foi Deus quem conduziu Israel, o povo hebreu, para o deserto. E aí disse: esse é o meu filho. Né? Foi isso que foi. E aí ainda o texto diz em Mateus 4:1, desculpa, que nós lemos, estamos lendo ainda, para ser tentado pelo diabo. Aí Lucas 4:1 também diz: cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi guiado pelo Espírito no deserto. Lembra que nós estamos falando de uma batalha espiritual entre o Espírito e a carne? Carne versus Espírito. E o campo de batalha é na mente, é na alma. O grande conflito é na alma. E aqui a palavra de Deus diz que Jesus foi cheio. Conforme quem mais nós alimentarmos, mais será vitorioso. Eu costumo dizer que nós temos dois leões dentro de nós. Um leão chamado carne e um leão chamado espírito. Qual leão será vitorioso? Aquele a qual mais nós alimentarmos. A palavra de Deus fala para nós sermos cheios do Espírito. Não cheio de carne, das vontades da carne, das concupiscências da carne, os desejos da carne. Não. Jamais, a Bíblia fala, satisfareis os desejos da carne. Mas temos que estar cheio. Quando nós estamos cheios do Espírito, é o Espírito que está sobressaindo. E aí é Ele que nos conduz. E Ele conduziu Jesus para o deserto. Antes de Jesus começar o seu ministério, após ser batizado no Rio Jordão pelo João o Batista, quando o céu se abriu, o Espírito desceu com forma corpórea, o Pai, saindo das nuvens, falou: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo.
E aí Deus o conduz, o Espírito Santo o conduz para o deserto para ser tentado. Por quê? Como foi feito com Israel, que era um projeto, que era um plano, que era um modelo, uma sombra de uma realidade maior que estava por vir, foi ser tentado para ver o que estava no coração. Lembra disso? O que aconteceu? O povo murmurou, o povo caiu. Eles não entraram na promessa. Somente Josué e Caleb. Agora Jesus, como o segundo, o último Adão, ele tinha que vencer. E ele venceu. Jesus nos mostrou o caminho da obediência, provação, capacitação e adoração no deserto. Ele não se prostrou em meio a outra divindade, apesar dos problemas que estavam acontecendo no deserto. Eu chamo de crise. Ele venceu. E quando ele venceu, ele tem autoridade agora. Sabe, irmãos, muitas vezes passamos dificuldade em algumas áreas das nossas vidas, em que nós estamos ali lutando. Fala, poxa, isso aqui nunca vai acabar. Não. É que quando você vencer, quando a sua alma, quando o nosso ser se entregar completamente ao Espírito, e nós vencemos essa área, nós temos autoridade. E uma vez liberto, somos agentes de libertação. Uma vez curado, somos agentes de cura. Então Deus, ele permite e faz parte do nosso crescimento, faz parte do propósito de Deus para a vida de cada um de nós, passar pelos desertos da vida. É aí a maior escola, é o maior aprendizado que nós temos. Vamos continuar aqui. Lembre-se que no deserto, quem está no controle é Deus. Deserto é um lugar de batismo com fogo. Eu chamo a atenção novamente. Peça, nós iremos enviar uma aula que fizemos este ano, aula chamada Doutrinas de Cristo. E uma das doutrinas dos fundamentos de Cristo é a doutrina dos batismos. São vários batismos que passamos. E um desse batismo é chamado batismo com fogo. Olha o que diz Lucas 3,16. Disse João, quem é João? O João o batizador, o batista. Disse João a todos, eu, na verdade, vos batizo com água. Mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo com fogo significa a obra purificadora de Jesus. São as provas da vida que nos incentivam à santificação. Lembra que nós estamos num processo de santificação? Lembra que Deus falou no deserto ser santo? Porque eu sou santo, foi no deserto. E agora nós temos que caminhar. A palavra de Deus diz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Está no livro de Hebreus. Esse processo de santificação, que é o fogo, ele queima todas as impurezas, ele trabalha no nosso caráter. Quando se fala de caráter, vai se falar da alma. Porque como nós caímos como o primeiro Adão, e a alma tomou o controle, o espírito foi desligado, a alma tomou o controle da vida, e ela se inclinou para a carne, o caráter foi trabalhado, foi danificado, foi descodificado todo o ser humano. E agora Deus quer o quê? Voltar, trazer de novo à origem, catartismo. O que significa isso? Que nós precisamos deixar Deus trabalhar em nós. E uma das maneiras que Deus faz é o fogo. Olha que interessante, a expressão batismo com fogo aparece 2 vezes na Bíblia.
O batismo com fogo vem do Senhor Jesus. Esse, quem batiza, é o próprio Cristo. Você já imaginou você sendo batizado pelo Senhor Jesus? Batismo com fogo. Durante seu ministério, João Batista avisava que iria chegar alguém maior do que ele, que João batizava com água, mas Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. É os textos que nós lemos. Na Bíblia, o Espírito Santo às vezes é representado por fogo, fogo consumidor. Lá no dia de Pentecostes, em Atos 2, do 2 a 4, quando os discípulos receberam o Espírito Santo, algo que parecia línguas de fogo pousou sobre a cabeça de cada um. A Bíblia também fala sobre não apagar o Espírito. Por quê? Você só apaga algo que está aceso, que representa o fogo. No Antigo Testamento, a glória, a presença de Deus normalmente se manifestava com fogo. Lembra da coluna de fogo que acompanhava ele nos dias escuros, nas noites escuras? Coluna de fogo aquentando, trazendo a presença. O fogo, ele é muito importante. Duas coisas importantes: água e fogo. Mas o fogo aqui está associado ao deserto das nossas vidas. O calor que queima a impureza, o calor que purifica, o calor que consome aquilo que não é de Deus. E temos muito disso, meu irmão, você vai ver nisso. Olha que interessante o que o fogo representa. Primeiro, representa poder. O fogo é forte e emite luz e calor. Por isso, muitas vezes representa o grande poder de Deus que deve ser respeitado. Está lá em Hebreus 12, 28, que diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, e tenhamos a graça pela qual sirvamos o Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O fogo representa a destruição. O fogo queima e pode causar muita devastação. Da mesma forma, o julgamento divino é devastador. Isaías 66, 15 e 16. Porque eis que o Senhor virá com fogo, ou virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com o fogo e com a espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne. Lembra que Deus é espírito e importa que os seus filhos os adorem em espírito e em verdade. Lá não fala em carne. Por isso que Deus vai vir e julgar toda a carne, porque a carne se corrompeu. E serão muitos os mortos da parte do Senhor. O fogo também representa a purificação, que é o principal característica para levar-nos do deserto é purificar-nos e dar autoridade, poder. Deus, ele é tão bom que no deserto, ele permite que nós passemos no deserto em vida, para que nós possamos receber um juízo no sentido de queimar a palha, queimar o feno, a madeira, queimar as obras mortas que nós fazemos, achando que estamos agradando a Deus. Motivação errada, que motivação vem da alma. Olha que interessante, preste atenção aqui. O fogo representa a purificação. O fogo era usado para refinar metais, queimando todas as impurezas e deixando apenas o metal puro. O fogo de Deus purifica dos pecados. Lembra no ouro, na prata. Olha que diz 1 Coríntios 3, 12 e 17. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. O fundamento é Cristo Jesus e não tem como lançar outro fundamento porque é Deus, é Jesus Cristo. Ele é a pedra angular, ele é a pedra que os construtores rejeitaram,
se tornou a pedra fundamental. Só que a edificação depende de mim e de você. Como estamos edificando sobre essa pedra? Eu posso edificar de duas maneiras: ou ouro, ou prata, ou pedras preciosas. Essa é uma maneira. A segunda maneira, eu posso edificar madeira, feno e palha. E olha que interessante o que diz a palavra. Manifesta, no versículo 13, manifesta se tornará a obra de cada um. Pois o dia, está dizendo o dia do Senhor. Aqui vai falar de um tribunal que a igreja passará, chamado Bema. Está também numa aula chamada Doutrinas de Cristo. Você vai saber muito mais sobre isso. Pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. O fogo revela o coração de todo mundo. O fogo revela as obras, as motivações, os desejos. Tudo é revelado pelo fogo. E olha que continua o versículo 13. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Versículo 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse recebe galardão. Galardão é uma das coisas que o cristão menos sabe. Por não vencer, por não deixar o Espírito conduzir e não entender como se move o reino de Deus, ele está com o seu futuro, com o seu propósito em xeque. Por quê? Porque você pode estar fazendo algo errado e achando que é certo. Por isso que nós iremos passar pelo fogo. Então, se você edificou e foi algo que foi bem edificado, você vai receber galardão. Agora vamos ver o 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo todavia, como que através do fogo. Todos nós, irmãos, entenda isso, todos nós passaremos pelo fogo. Deus, ele é tão misericordioso, que ele permite nós sermos batizados, inseridos neste fogo em vida. Para que nós possamos, se estivermos edificando algo que é madeira, feno e palha, nós possamos nos arrepender e voltar a edificar o que é correto. Agora, se a gente está edificando ouro, prata, pedras preciosas, isso se tornará galardão. Preste atenção na sua vida espiritual. Versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Por isso que Deus diz, sede santo lá no deserto, porque eu sou santo. Ele nos traz, ele nos convida. O próprio Senhor Jesus é quem nos batiza com fogo. Ele nos imerge no fogo. E quando nós somos inseridos neste fogo, muitas das vezes nós entramos num outro batismo que está muito associado com fogo, que se chama batismo de sofrimento. E esse batismo também nos leva a nos arrepender. Por quê? Porque nós estamos indo por um caminho que não agrada a Deus, porque nós estamos fazendo algo que não agrada a Deus, porque nós estamos nos distanciando do propósito, do chamado que Deus tem para nós. Por isso, o batismo com fogo. Por isso que João Batista estava no deserto, pregando, arrependei-vos. Então, isso eu vejo a misericórdia de Deus para com as nossas vidas, para que nós possamos nos arrepender em vida. Porque quando chegar o tribunal de Cristo, o Bema, é o tribunal que significa um pódio, somente ao vencedor subirá lá. Só que tem muitas pessoas que vão
ser salva. Só que na hora de apresentar suas mãos, e as mãos falam de obras, vai vir o fogo e vai consumir toda a obra, porque são obras mortas. Não foram obras de fé, não foram edificadas segundo a palavra, segundo a condução do Espírito Santo. Foi obra em que a alma quis fazer. E aí a gente sabe que não dá certo. E aí vai passar um fogo e vai consumir. Só que mesmo assim, essa pessoa será salva. Sabe, irmãos, aproveitando esse tema, batismo com fogo, há um grande problema que nós enfrentamos hoje, vendo muitas pessoas no corpo de Cristo, é não saber o que é salvação e reino de Deus. As pessoas misturam muito essas coisas. Salvação é pela graça, é mediante a fé. Isso, né, depende de vós, para ninguém, porque para que ninguém se vanglorie. É pelo Espírito, é pela graça sois salvos mediante a fé. Ponto. Eu creio, eu recebo, eu sou salvo. Um novo nascimento. Agora, o reino de Deus tem a ver com esta matéria. Reino de Deus, a palavra de Deus diz que desde os dias de João Batista, o reino dos céus é tomado por esforço, por força, por violência, e aquele que se esforça se apodera. Batalha espiritual 2, carne versus espírito. Aquele que se esforça vence. Por quê? Porque a nossa alma, ela não quer ser disciplinada. Ela não quer ser subjugada ao senhorio do Espírito. Então preste atenção. Salvação é pela fé, é graça, dom imerecido, favor imerecido. Deus deu o seu Filho que morreu por nós e fomos salvos. Agora, reino de Deus exige sacrifício, exige esforço. Crescimento espiritual, alinhamento espiritual, todas as coisas no homem sendo colocado em ordem, o seu espírito sendo o Senhor, a sua alma sendo serva e a carne fazendo, o corpo fazendo aquilo que veio, o comando da cabeça no sentido do homem, porque o homem é o cabeça. Só que Cristo é o cabeça do homem e Deus o cabeça de Cristo. Isso é o sistema de autoridade. Agora precisa de esforço, irmãos. E aí a gente acha que de qualquer jeito nós iremos servir a Deus e nós iremos agradar a Deus. Não, existe uma maneira, conduzido pelo Espírito. Por isso que Paulo fala em Gálatas, se vivemos em Espírito, se nascemos de novo, andemos também em Espírito. Temos um estilo de vida. E você vai ver que não é fácil. O batismo no fogo está associado a Jesus. Ele veio com poder para nos purificar de nossos pecados. Ele é fogo consumidor e um dia voltará para trazer juízo devastador sobre o mundo. Assim, o batismo no fogo afeta a todos. Uns para a purificação. Lembra que Deus é misericórdia e está permitindo hoje a gente passar, imergir a gente de algo para que quando nós passarmos num tribunal, o tribunal não é para juízo. O tribunal de Cristo não. Não é para juízo, mas é para galardão. Então esses passarão para a purificação e outros, agora sim, lá na frente, para a destruição. Aqueles que não creram em Jesus como Filho de Deus, o Messias, o Filho de Deus enviado a esta terra para nos redimir, para nos remir, para nos salvar. E renunciaram, não quiseram, esses passarão pelo fogo para a destruição. Através do fogo divino, quem ama Jesus será como ouro refinado. Mas quem o rejeita será como uma palha queimada. Não é o nosso caso, porque nós cremos e nós queremos que Deus refine o ouro. A nossa vida espiritual é baseada não naquilo que sentimos, não aquilo que
que tocamos. Por quê? Porque isso faz parte até do governo da alma. Mas é por aquilo que a palavra de Deus diz. Muitas pessoas dizem, eu não perdoo porque eu não senti. Eu não vou amar porque eu não quero. Não entendem que essas duas, amor e perdão, está associado ao Espírito. É uma ordenança, é um mandamento e nós temos que obedecer. Você já parou para pensar que muitas das vezes nós queremos fazer algo e nós deixamos ser vencidos e depois quando ficamos sabendo, olha, perdi. Por que eu perdi? Porque existem dois seres dentro de nós, lutando, militando o tempo inteiro. Algo que é carnal e algo que é espiritual. E nós precisamos entender para que nós possamos vencer. Deus abençoe.